Presidente, a despeito de não ter contato especificamente com esse tema antes, me parece razoável o posicionamento do conselheiro Marcelo de que não se trata de uma adequação ao princípio da continuidade típico-normativa, tal como a gente tem no direito penal, agora para essa nossa seara tributária. Então, o voto da Semiramis muito bem edificado, muito bem construído, mas de outra sorte o posicionamento do conselheiro Marcelo também me parece bem consentâneo com aquilo com que eu também penso. Ok, doutor Bruno, obrigado. Doutora Semiramis, pode estar com a palavra. Eu já tinha terminado a minha leitura do voto, senhor presidente, e minha conclusão foi por negar provimento ao recurso voluntário, justamente porque a matéria da compensação nós já tratamos pela manhã, e esse processo de agora, como multa isolada, está apenso ao processo de compensação, e também falei que eu não entendia por uma aplicação de retroatividade, porque o valor utilizado como base de cálculo, o crédito e o débito eram o mesmo valor, né, então... E o fiscal, olhando novamente o auto de infração, ele aplicou a redação vigente à época, que era a redação da Lei 12.249 de 2010. Então, por essas razões todas, eu entendi que não havia nenhuma retroatividade a ser aplicada e mantive a multa na integralidade. Obrigada. Ok, então vamos iniciar a votação. Acho que já está todo mundo esclarecido, é uma matéria que a gente já trabalha. Então, a doutora Semiramis está negando provimento ao recurso do item 28 da pauta, viação princesa técnica, como a gente falou, sobre a questão da multa por Decomp não homologada. Doutora Elisiane, como vota, por favor? Acompanho a relatora. Doutor Marcelo? Doutor Marcelo? Como eu falei, eu entendo que a capitulação da infração, do jeito que foi feita, foi revogada, e uma vez revogada, a gente deve aplicar retroatividade benigna e cancelar. Então, meu voto seria pelo provimento do recurso voluntário com o cancelamento da multa. Ok, obrigado. Doutora Ari, como vota? Eu tenho acompanhado o Marcelo nessa divergência, porque eu entendo da mesma forma, eu voto com a divergência. Ok. Doutor Salvador, como vota? Eu ainda mantenho meu posicionamento. Eu entendo que não houve uma revogação, a infração ainda existe, o que mudou foi a dosimetria da pena, tanto que eu sempre ressalto o que a Semiramis já ressaltou aqui. O que mudou foi antes, era com base no crédito, a multa, e agora é com base no débito da compensação. E eu sempre ressalto, se o débito hoje é menor, se o débito era menor, aí sim tem uma retroatividade, porque tem que beneficiar com base no artigo 106 do CPN, Código Tributário Nacional. Mas como a própria Semiramis já disse que o valor do débito e do crédito é igual, então não tem nem essa ressalva, não se aplica no caso. Eu entendo que, por negar também provimento ao recurso, acompanhando a relatora. Ok, obrigado, doutor Salvador. Doutor, aí, por favor, desliga o microfone, que aí ele fica dando um barulhinho. Doutor Marco, como vota? Eu acompanho a relatora. Ok, obrigado. Doutor Breno, como vota? Eu acompanho a divergência, presidente, doutor Marcelo. Tá, ok. O meu voto também já é conhecido, eu acompanho a relatora. Então, nós ficamos por maioria de votos, negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Marcelo, Ari e Breno. É isso? Ok? Exato. Alguém vai fazer declaração de voto, alguma coisa? Doutor Marcelo, doutor Breno? Não? Ok. Então, o próximo item da pauta é doutor Ari. Doutor Ari, é o item 29 da pauta, Sociedade Operária Humanitária. Quando estiver disponível, pode passar para o relatório. Deixa eu verificar se já foi uma pasta. Já está aí. É o último item, Sociedade Operária Humanitária. Está na pasta.
Esse caso é aquele mesmo caso que a doutora Semira me relatou e eu acompanhei sobre a tributação monopólica dos produtos farmacêuticos. A Sociedade Operária Humanitária tem um hospital e ela se julga isenta e, portanto, ela acha que deve reaver os valores que são de alíquota zero. E por tudo que já foi discutido, para não ficar cansativo, eu liguei provimento ao recurso e não reconheci o direito creditório. É o meu voto. Ok. Doutora Ari, está com o microfone ligado ou não? Alguém quer algum esclarecimento do voto do doutor Ari? A discussão é um processo que a gente já teve discussão já está bem adiantado. Alguém quer alguma posição do voto? Então, o doutor Ari já fez o relatório, o voto juntos, de estar negando o provimento ao processo. Doutora Elisiane? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Acompanho. Doutora Semiramis? Acompanho. Doutor Breno? Eu me acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, por item 29 da pauta, negar provimento ao recurso voluntário. Próximo item é o item 30, doutor Ari também, Cimento Tupi S.A. Doutor Ari, quando tiver... Doutor Ari, acho que precisa ligar o microfone. O microfone está desligado. Desculpa, é aqui, dando interferência, né? Eu tentei... Desculpa. Então, é uma auditoria interna de DCTF, aqueles autos de infração eletrônicos por falta de recolhimento de valor declarado em DCTF. E não tendo sido confirmada a compensação, porque o processo judicial se reporta a outro CNPJ. Por esse o motivo da ADRJ para que houve uma aplicação de multa, mas a ADRJ afastou a aplicação da multa. Não teremos que discutir sobre a multa, porque ela já foi afastada pela ADRJ, mas cobrou um valor considerado não recolhido. Eu vou trazer... Saiu errado aqui. Bom, lá no item 6 eu coloquei um pedaço do voto da relatora da DRJ, onde os DARF juntados ao processo corroboram os cálculos demonstrados na planilha trazida para a aplicação, onde o contribuinte apura um direito creditório de 1 milhão de UFIR. Está ali a tabelinha. Com a compensação informada na DCTF para a COFINS de junho, fica aprovado que o direito creditório existente em função da ação judicial do fim social não é suficiente para todas as compensações informadas em DCTF pela contribuinte. Ou seja, nesse caso aqui, é questão de aplicação de cálculo, é forma de cálculo. Índices que se aplicaram. Ao utilizar um valor para compensar o débito da COFINS, quando só possuía, segundo seus cálculos, 145 mil, a contribuinte ultrapassou em 72 mil, atualizados até junho de 98, o direito creditório proveniente da ação judicial do fim social. E aqui ela demonstra o cálculo, ela discorre sobre a aplicação da taxa, Selic, coloca uma outra tabelinha aqui, e aí eu coloco, portanto, que se discute nesta fase recursal é o método de cálculo adotado pela DRJ Juiz de Fora, que utilizou os valores e as tabelas trazidas pela própria recorrente, onde realmente se confirmam as informações trazidas pelo julgador, de que a própria recorrente trouxe tabela, onde indica com o valor a restituir de 1.600.000 UFIR,
traz também a recorrente tabela onde parte do valor de 1.600.000 como saldo inicial para evitar. Ou seja, é discussão sobre cálculo. Um faz um cálculo, o outro faz outro. Por se tratar de cálculos com o objetivo de cobrança de crédito tributário remanescente de compensações efetivadas pela própria recorrente informados em DCTF, entendemos não ser de competência deste colegiado a discussão do método adotado, por ser a matéria cobrança de competência exclusiva das unidades da Secretaria da Receita Federal e, por isso, não conheço do recurso voluntário. Eu entendo que é discussão de valor em cobrança, por método de cálculo aplicado. Então, um acha que é X, outro acha que é Y. Não é eu nem entendi que seja mérito, e eu não conheci do recurso porque é cobrança. É meu voto. Essa matéria, doutor Breno, é que eu tinha falado mais cedo. É a situação que a gente entende não ser possível para a gente fazer, porque tem uma discussão sobre praticamente a execução do valor que ele colocou em DCTF de compensação, que tem uma discussão de cálculo. Então, a gente não tem uma discussão de mérito para a gente discutir é uma questão de cálculo, de efetivamente, vamos dizer, a execução da compensação do contribuinte. A gente tem entendido que não é matéria feita aqui ao recurso, porque a gente não tem o que fazer com isso. O senhor está tranquilo? O senhor quer dar uma olhada melhor nesse processo? Não, presidente, me parece ser absolutamente correto o posicionamento da turma e porque não tem justamente esse alicerce regimental de competência nossa, né? Então, me parece absolutamente correto. Ok, então... A gente só tem que tomar cuidado na redação, porque as questões atinentes ao critério de cálculo seriam matérias nossas, sim, tá? Então, eu até, com a devida vênia, eu até deixaria isso um pouco mais claro no voto. Eu concordo com o senhor, doutor Ari, tá? Mas, por exemplo, se fosse aquele caso típico da gente aplicar aquele repetitivo que manda aplicar a tabela do judiciário, né? Aí a gente estaria falando de critério de cálculo, de critério de atualização e adição de juros. Aí é matéria nossa. Agora, quando você está dizendo, eu fiz o cálculo, eu multipliquei por 2, achei 5. Você multiplicou por 2, achou 8, aí realmente não é da nossa praia. Mas eu acho que a questão do critério de cálculo é nosso, sim. É só isso, mas eu não discordo, não. Só estou dizendo que a gente tem que tomar um cuidado, porque a linha é tênue aí, né? É porque me parece... o que a gente vai e o que a gente não vai, né? É porque me parece, Marcelo, que também o Ari ressaltou aqui também que é especialmente atinente ao débito, né? Eu entendi que era o crédito. Do fim social. Eu entendi que era o crédito. Então eu me equivoquei, peço desculpa. Eu entendi que era o crédito. Então, com licença, o Breno tem razão. Eu estou falando que é o crédito tributário remanescente das compensações. Então, na realidade, a delegacia está cobrando um valor que a compensação não cobriu. Então, perfeito, eu esqueci. Eu me equivoquei. O doutor Breno tem razão. Errei. Desculpa, doutor Ari. Ok, então, o doutor Ari está votando por não conhecer o recurso de ofício, o recurso voluntário, perdão, por causa da matéria como já foi discutida. Doutora Lisiane? Acompanho. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marco? Doutor Marco? Acompanho o relator. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Ok. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator. Próximo, então, por unanimidade de votos, não conhecer o recurso voluntário. Próximo item da pauta é o item 31, Neves e Cristofelete Limitada. Doutor Ari também relator. Quando puder, doutor Ari, relatório. Já está na pasta. Eu vou tomar a liberdade de ler uns trechos do relatório da RJ, porque eu acho mais prático. Trata o processo de decomping de créditos da contribuição do PIS/PASEP de maio de 90 a dezembro de 94, coisa bem antiga, no valor de R$ 134 mil, com débitos das
escritos lá na declaração. A delegacia não reconheceu o direito nem homologou as compensações em razão da não comprovação da desistência da execução do título judicial ou renúncia à sua execução, além da falta de atendimento à intimação para apresentar documentação comprobatória do direito creditório. Ou seja, a delegacia entendeu que, como ele não apresentou a desistência da execução do título judicial, ele continuou discutindo o direito dele, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial. Portanto, se ele escolheu a esfera judicial e não desistiu, a esfera administrativa foi renunciada. E aí tem a ementa lá do DRJ, que ficou grande, está aí, o sujeito que apura crédito, inclusive do judiciário de controle de julgado, relativo, já está lá no artigo 74, 9.430, que o valor declarado judicialmente, o direito do sujeito passivo de compensar-se dos valores pagos a maior a título de PIS, decorrentes das diferenças dos decretos 2445 e 2449, incumbe ao mesmo a demonstração completa das provas hábeis da composição, existência e disponibilidade do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional. Ou seja, por ele não ter renunciado à execução e não ter apresentado documentos comprobatórios do direito, a delegacia de origem negou o crédito e a DRJ também. O relatório é grande, mas é interessante uma parte aqui. Reclamou que o presente processo administrativo foi iniciado para verificar a exatidão e quantum de um crédito já homologado e habilitado pela Receita Federal dentro de um processo de habilitação, decorrente da decisão judicial transitada em julgado. O que entendeu a recorrente é o seguinte: como ela habilitou o crédito e no processo de habilitação ela disse qual era o valor que estava sendo usado para compensação, ela entende que o fato de ser habilitado esse crédito dispensava a desistência da execução. Ela diz isso. Insurgiu-se contra a constatação pelo auditor fiscal da falta de decisão homologatória da desistência da execução de título judicial ou cópia da petição de renúncia à execução do título judicial protocolizada na Justiça Federal e contra a subsequente intimação para sua apresentação, pois a via utilizada pela contribuinte foram mandado de segurança. Ou seja, mandado de segurança não cabe desistência da execução. Aí os mestres vão me corrigir ou não. Como um mandado de segurança não cabe desistência de execução e nem execução da sentença, diz a recorrente que, mesmo diante de tal impropriedade da autoridade administrativa, protocolou tal pedido e apresentou a DRF em Piracicaba. Alegou que a intimação para apresentar mais uma gama de documentos era absolutamente desnecessária, repisando que o crédito havia sido devidamente homologado e habilitado dentro do processo mencionado. O que ele diz é o seguinte: como já havia sido habilitado num processo de habilitação o crédito, e como a exigência da fiscalização de que a desistência de execução não cabe num mandado de segurança, autorizado o crédito por habilitação, ele fez a declaração de compensação. Acrescentou: o crédito tributário foi devidamente deferido e habilitado no processo de habilitação, por despacho decisório, cujo reconhecimento do quantum restou inquestionável pela análise do analista, com base no parecer emitido pela seção interna da delegacia. Desta forma, é inconcebível que prospere o despacho decisório impugnado, visto que o crédito já foi devidamente homologado e habilitado dentro do processo. Esse é o cerne da questão. Ele diz que tem um crédito e que ele não precisava habilitar esse crédito, não precisaria
desistir da execução. Para a gente se situar na discussão, vejam que o relatório é longo, e eu vou passar para o meu voto lá no item 5. A controvérsia, nesta fase recursal, se centra na exigência feita pela autoridade fazendária para que a recorrente apresentasse documentos probantes do seu direito creditório, reconhecido por decisão judicial e quantificado por despacho administrativo exarado em processo de habilitação de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Esse é o problema a ser debatido. Eu descrevi aqui o despacho decisório, que era sobre a base de cálculo do RPJ, ou seja, no acordo da RJ, houve uma corroboração do que a delegacia de julgamento, do que a delegacia de origem diz. E diz assim: se por esse prisma a recorrente possui razão no que diz respeito à improcedência da intimação para apresentação de documentação comprobatória do indébito, razão não lhe assiste. É que, como bem ressaltou o referido despacho, o deferimento do pedido de habilitação não implica homologação do valor informado pelo contribuinte no formulário. Ou seja, o processo de habilitação de crédito reconhecido judicialmente tem como objetivo verificar apenas os aspectos formais desse crédito. Como objetivo apenas quais sejam, se a ação judicial é existente, se a decisão já transitou em julgado e se houve desistência ou renúncia à execução. Ou seja, para habilitar o crédito, quem faz o despacho decisório de habilitação tem que ver se houve ou não desistência da execução. Está aí a transcrição do artigo 51 da Instrução Normativa 600 de 2005, que regia esse procedimento. Desta forma, a recorrente entende que, por um lado, por ter sido o direito creditório reconhecido por decisão judicial e quantificado pela Receita Federal, não seria possível a exigência de documentação que comprovasse seu direito, uma vez que este já foi devidamente reconhecido, habilitado. Por outro lado, alega ter ocorrido decadência. Quanto à decadência, tal afirmação não se sustenta, pois a decadência para a constituição de crédito tributário, e não para análise de documento. Quanto à exigência feita pela autoridade fiscal, também a alegação da recorrente não se sustenta, pois a própria decisão judicial autorizou expressamente tal procedimento de verificação, conforme acordam aqui transcrito. O que há que se destacar no acórdão, no item 11, é o item 9 do acórdão. Ressalvado o direito da autoridade administrativa em proceder à plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, exatidão dos números e documentos comprobatórios. Desta forma, plenamente cabível a exigência da autoridade administrativa em solicitar enquanto a quantificação do crédito, o despacho esclarece que tais valores foram obtidos em dados registrados nos sistemas eletrônicos da Receita Federal. Por tudo isso, eu nego o provimento ao recurso porque não houve comprovação e porque a exigência da Receita Federal foi corroborada pelo juiz. É meu voto. Ok, doutor Ari, obrigado. Alguém quer algum esclarecimento do voto do doutor Ari? A discussão é sobre habilitação de crédito. Tranquilo para o voto? Podemos passar o voto? Ok. Doutora Elisiane, como vota? Acompanho o relator. Ok. Doutor Marcelo? Acompanho. Doutor Salvador? Ligar o microfone. Acompanho. Ok. Doutor Marco? Acompanho o relator. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, por item 31, negar provimento ao recurso voluntário. Próximo item é o item 32, JBS, doutor Ari também é relator. Doutor Ari, por favor, quando estiver disponível. Esse é um caso aduaneiro, vocês, mestres aduaneiros, vão de me corrigir ou não. É um drawback suspensão em que não houve comprovação daquele princípio de identidade física.
Aqui o caso é bastante complexo. Eu vou ter que ler o relatório, porque realmente eu não lembro, tem uma incorporação, uma cisão. Vocês me desculpem. Se vocês quiserem seguir comigo, lá no item 1, o interessado JBS CNPJ foi autuado em face de inadimplemento de compromisso de exportar drawback suspensão. Está consignado na descrição dos fatos. O importador, por meio da DIX registrada em 2006, submeteu ao regime aduaneiro especial de drawback na modalidade de suspensão outros óleos de palmiste por meio do ato concessório X, comprometendo-se o beneficiário do regime a exportar, dentro do prazo estabelecido, mercadorias classificadas sabão e couro wet blue. Já houve uma decisão sobre esse couro wet blue, se não me engano, da doutora Sevilha, me deu vida própria do JBS, mas o mérito da questão era diferente disso. Ocorre que a fiscalização constatou que JBS S.A. é a sucessora de fato da empresa que promoveu o desembaraço da DI em questão, a Bertin. Por que ela é sucessora de fato? Vou eu tentar aqui resumir e tentar fazer com que vocês visualizem a situação. A fiscalização foi lá, em revisão aduaneira, e 4 ou 5 anos depois de extinto o drawback, ela foi pedir os comprovantes de ter sido realizada a exportação desses produtos. Sabão e couro wet blue por conta da importação dos óleos de palmito. Quando ela chegou lá, primeiro, não existia mais a empresa importadora, a Bertin, e segundo, existiam 2 unidades fabris distintas. Existia uma empresa que faz esse trabalho do couro, e existia um galpão ao lado que tinha um tanque onde tinha óleo de palmiste. Ou seja, a empresa que importou não existia mais, existiam 2 empresas agora distintas, e uma delas diz que não tinha nada com isso porque não foi ela que importou. A segunda, que tinha o óleo de palmiste lá dentro, diz que não tinha nada a ver com aquilo porque aquele armazém já estava lá quando ela comprou a empresa. Eu preciso ler aqui porque realmente eu não consigo explicar sem ler. Ocorre que esta fiscalização e também constatou a não utilização do insumo importado na fabricação do produto exportado, resolvendo-se a suspensão tributária e exigindo os tributos devidos. Tudo isso descrito com pormenores no termo de constatação fiscal contra Bracol versus JBS. Ou seja, a Bertin, que era a importadora, foi substituída por Bracol e por JBS, essas 2 que eu disse que surgiram no momento. Foram lançados impostos sobre importação e o termo de constatação citado na declaração de fato está juntado às folhas 89. Em síntese, o lançamento está fundamentado nos seguintes pontos. Isso que é importante, porque eu tenho que ler, me desculpem mesmo, eu não consigo contar essa história. O ato concessório de drawback foi selecionado para fiscalização. O ato foi deferido para Bracol Holding, Curtume, instalado na rodovia BR 153 km 159 milhas. No ID sem tela foi encontrada a empresa JBS, com CNPJ distinto. Verificou-se que o estabelecimento da JBS, em Curtume, está nas mesmas instalações industriais onde anteriormente havia o Curtume da Bracol, que foi quem importou. Em 2010 foi emitido o termo de ciência de intimação contra a JBS, que estava no delito, no qual se intima a empresa a apresentar os documentos referentes ao drawback. JBS respondeu alegando erro na sujeição passiva, informando que não incorporou o Bracol e que a mesma continua ativa, apesar de no endereço da Bracol existir a
JBS. Em 2010, lavrou-se termo de constatação fiscal, constatou-se que não funciona nesse endereço nenhum curtume da Bracol, mas curtume e fábrica de sabão da JBS. No local funciona uma usina de biodiesel da Bracol. Vejam que confusão. Discorre sobre o Código Tributário. Mais importante que a pessoa que contraiu os débitos é a atividade em si. Se o adquirente continuar a exploração do estabelecimento, fica responsável pelo tributo devido até a data da aquisição. Mais tarde, a fiscalização fez até um organograma indicando essa história aqui. Indica que o antigo curtume pertencia à Bracol, passou para a Bertin e depois para a JBS. Também o gráfico que a Bracol é apontada como inexistente de fato como curtume, e a fiscalização diz que o único curtume existente no endereço cadastral é o JBS. Junto à cópia da planta industrial localizada no endereço, demonstra a identidade física entre os estabelecimentos da Bracol e da JBS. Junto à Assembleia Geral Extraordinária realizada, na qual constam os estabelecimentos de Bertin e passaram para a JBS. É uma conclusão. Vocês me desculpem, é uma conclusão. Portanto, a fiscalização conclui que houve sucessão de fato, nos modos do artigo 133. Ou seja, a empresa que estava naquele local foi substituída por outra. Do drawback, a validade do ato concessório era 2004 e 2008, e sua finalidade é a importação do produto com a exportação dos produtos, a importação do óleo de palmiste e a exportação do couro e do sabão. A importação foi efetuada em 2006. A fiscalização tem o objetivo de verificar a efetiva exportação. Seja valor. Mais tarde, lá embaixo, no item 15, foi cientificada a empresa Bracol do termo de fiscalização. Em 2010 foi emitido o termo de ciência e verificou-se que consta no item 1 da sujeição passiva, procedendo-se a ciência em intimação da atual proprietária e exploradora do curtume, JBS, a apresentar documentação comprobatória da utilização do produto importado. E a JBS informou que não era o sujeito passivo em relação ao drawback Calons. Vejam só, a JBS estava num lugar onde a importadora tinha um curtume. Hoje ela é dona do curtume, mas ela não incorporou a empresa que fez a importação. A fiscalização visitou as instalações e lavrou o termo de constatação na qual constata no local funciona o curtume da JBS. O mesmo que anteriormente era de propriedade da Bertin, que depois virou Bracol. Constatou-se que nem Bracol, nem Bertin exploram a atividade de curtume em tal local. Novamente intimou-se JBS a fazer prova da utilização do produto importado nos produtos exportados. A JBS respondeu e insistiu na não sujeição passiva, que não possui acesso aos dados solicitados pela Receita Federal e que não utiliza atualmente tal óleo no processo de curtimento de couro. O curtume localizado na rodovia foi estabelecimento beneficiário do regime de drawback. Sua proprietária hoje, JBS, não forneceu nenhum dado em relação ao controle e utilização do produto importado. No anexo 3 estão os registros de exportação indicados pela empresa para cumprimento do dever de exportar. Não basta a exportação de qualquer mercadoria, que ele descreve o princípio da identidade física. Aí, no item 23, a fiscalização verificou que existe no complexo industrial um tanque para armazenamento de óleo de palmiste e que tal tanque serve à fabricação de sabão do complexo industrial, não havendo tubulação entre o mesmo e o curtume. O uso do tanque no curtume era eventual para conferir maciez ao couro, não havia critério de controle. O interessado comprometer-se a exportar sabão, cabe ao beneficiário comprovar a utilização do insumo importado. Ou seja, o que aconteceu, vocês viram aqui, a fiscalização foi lá e não encontrou mais o importador. Encontrou
a JBS com o coturno, que foi deveria ter sido utilizado pela importadora. E a JBS disse que não incorporou a empresa Bracol, porque a Bracol continuou ativa. Bem, a história é longa e no final da história, depois de muitos vai-e-vens, para tentar resumir a história, a própria delegacia de Piracicaba, se não me engano, ela fez uma fiscalização por conta própria, uma pesquisa, uma investigação. Fora dessa fiscalização, e descobriu fatos relevantes para o deslinde da história. A JBS, que está sendo autuada aqui, ela tomou ciência desses documentos, mas ela disse que não foi intimada. Veja só que lá no item 30, está escrito o seguinte: os fatos foram praticados, a JBS alegando, os fatos foram praticados por Bracol Holding, nova denominação da Bertin. Fato reconhecido pela fiscalização. O auto de infração foi lavrado contra o impugnante por ter incorporado a empresa Bertin, e esta Bertin considerada sucessora da Bracol Holding. Eu não sei se vocês conseguiram entender, para mim foi muito difícil de entender. Eu li durante muito tempo esse processo, foi apresentado lá em março, e hoje eu confesso que foi uma grande confusão para mim. Foi muito difícil eu chegar numa conclusão. Eu vou passar para o meu voto, porque é bem longo aqui, vocês podem ver que a história vai longe. Eu vou passar para o meu voto, se eu puder esclarecer alguma coisa, ou se não, vejam a decisão que o colegiado toma. Ari. Concordo com a decisão de piso no que tange as matérias objeto do recurso. Ari, só um instantinho. Sim, Salvador? Posso fazer uma pergunta aqui? Claro. Ficou bem confuso aqui mesmo, Ari. Eu estava até tentando ler aqui, mas primeiro eu estava entendendo que houve aqui a JBS passou a exercer a sua atividade Ari, no fundo de comércio. Salvador, só um instantinho. Ari, desliga um pouco o microfone, senão ele fica dando eco. Isso. Obrigado. Vai lá, pode. Primeiro eu estava entendendo aqui, então assim, teve o regime de drawback e quem fez esse regime de drawback, ou a adesão lá, foi a Bertin, é isso? Tá. E aí, o que eu estava entendendo aqui, pela descrição do fato aqui do que eu estava lendo, a JBS, ela não comprou a empresa, não incorporou uma empresa, na verdade ela só continuou uma atividade num local, num estabelecimento anterior. É como se uma padaria tivesse fechado, vem uma outra empresário, entrasse naquela padaria e começasse a exercer o mesmo ramo de atividade do anterior. Não tem nem prova de que houve compra do fundo de comércio ou alguma coisa assim, pelo que eu estava entendendo. Porque se houve uma prova do fundo de comércio, alguma coisa assim, poderíamos enquadrar no 133. E aí, como não tem essa prova, teríamos que ir por indícios fáticos, né? Ele continua com os mesmos equipamentos, continua com os mesmos tonéis, com os mesmos funcionários, alguma coisa assim. Eu não sei se teve esse tipo de prova por 133. Mas aí agora, antes de eu te interromper, você falou que a Bertin é a antecessora da Bracol. Ela se transformou na Bracol. Mas a JBS incorporou a Bertin, é isso? Então, na verdade, ela incorporou a Bracol. Eu acho que foi, que eles chamam aqui de drop-down, eu acho que foram os ativos de produção. Não foi uma incorporação de pessoa jurídica de uma pessoa jurídica na outra. Eu acho que uma pessoa jurídica deu como contribuição de capital em uma outra, tá, com seus ativos industriais. Certo. E aí, por força disso, a fiscalização entendeu que houve a sucessão. Foi isso que eu entendi. Doutor Ari, foi isso, doutor Ari? Exatamente. Essa investigação, mais tarde, descobriu que houve o lockdown, que existe o drop-down. E que realmente é exatamente isso, a troca de ativos por participação societária. E a JBS fez isso. Ela recebeu participação societária da Bertin em troca do ativo que é esse local. O ativo é o maquinário, os tonéis, todo esse local que ele está elaborando.
E aí, o Salvador ficaria, de repente, ficaria no inciso 1 do 133. Tá? O que no meio da história aí aconteceu é que ficou uma dúvida se seria o inciso 2, se teria continuado o negócio, mas aparentemente não. Porque se quem vendeu o fundo de comércio ou os ativos continua o negócio, ele responde primeiro, né? Existiria uma subsidiariedade na JBS. Se o que vendeu sai do negócio, sai do mercado, não continua mais desenvolvendo nenhuma atividade econômica, e aí primeiro iria para cima da JBS. A outra pergunta que eu ia dizer, assim, eu vi aqui que a autoinflação tem mais de 1 milhão, eu estaria dentro aqui da sessão virtual? Ou ouvi errado? Eu questionei isso lá com o Regato e não me responderam. Eu tinha indicado, né, para a pauta, e foi daqueles que vieram de março para cá, e eu fiquei sem resposta, então eu acabei. Ari, deixa eu dar uma olhada. Eu estava olhando ele aqui, porque na verdade o valor originário que ele consta do e-processo, ele é 687, mais ou menos, com a multa de 289 de ofício. Então o valor dele não superaria 1 milhão. Eu não cheguei a olhar o auto de fração. O auto de fração está acima de 1 milhão, então tem algum erro na informação. Não, tá nesse patamar mesmo. Porque a soma que eu dei deu 900 e alguma coisa, porque o valor originário, ele pegaria a exigência tributária de imposto, que deve ser o II mais o IPI, e a multa de ofício de 75%. Somando os dois, eu fiz uma conta por alto, deu 900 e alguma coisa, deu perto de 1 milhão. Aí o auto não deu 1 milhão. Se o auto der 1 milhão, aí a gente não pode. Se o auto originário com multa e imposto for mais de 1 milhão, aí não, aí ele não está apto. Eu posso até dar uma olhada agora, porque eu não vi. Eu vou ser sério que eu não vi. Olhando aqui o relatório da DRJ, presidente, esse 1 milhão e 200, parece que já tem aplicação de juros. Eu não sei quanto demora esse processo. O que eu vi foi o seguinte: de imposto e multa que está informado nos valores do processo, 680 e alguma coisa, mais 200 e pouco. Daria o somatório total em torno de 900 e pouco. Então não estaria apto a julgamento. Mas é questão de olhar o processo. Aí teria que dar uma olhada no. Eu vou olhar o processo, como ele demora muito para chegar aí, de repente vocês olham pelo processo. Deixa eu ver aqui o auto do infração. Alguém consegue, porque eu não estou conseguindo acessar o processo que fala que eu não tenho um perfil ativo. Até abrir um chamado lá na... Eu estou tentando, vamos ver se eu abro. Se alguém puder ver lá o izinho do processo, como é que tá? Eu vou ver isso agora. Se abrir, que tá devagar. Estou olhando o e-processo agora, acabei de entrar nesse processo. O valor originário lançado está 647.548,38 centavos. Isso. E mais a multa. Dá 900 e pouco. E a multa de ofício, que é 289, 75%. 269, 140 e 99, é isso? Mas aí tem um negócio estranho aí, que se o valor originário é 645, a multa não podia ser 200 e poucos mil, não. Tá estranho, porque, essa multa tinha que ser não é processo. Tem o valor consolidado, o valor do crédito lançado, o valor originário lançado e o valor do processo. Pediram, né, naquele manual de orientação que passaram para a gente, para olharmos aqui o valor originário lançado. Então, esse não supera 1 milhão. Mas pode ser que tenha uma inconsistência aqui no que foi cadastrado no e-processo. Então, é bom dar mesmo uma lida no processo aí para ter certeza disso. Eu estou abrindo ele. Ari pode seguir, eu vou abrir ele aqui e eu confirmo para vocês daqui a pouco o valor que está no alto. Eu estou abrindo ele aqui, eu já consegui abrir. Então, Ari pode continuar no relatório, no voto que você está detalhando, resumindo o voto para a gente. Tá? Aí, Salvador, você explicou suas dúvidas, que você estava com elas? Sim, agora eu queria ouvir Ari, tem que desligar o seu microfone. Agora eu queria ouvir o voto do Ari para ele explicar qual foi o resultado da investigação que a própria DRJ fez, que deve ser isso que o Marcelo alertou aqui, da venda de ativos, né? Teve uma venda de ativos. O drop-down. Eu quero ouvir o drop-down. Ok. Então eu vou continuar aqui. Pode resumir o voto, então, por favor, Ari. Eu fiz o cálculo aqui, se fosse 647 mil mais a multa, ia dar mais de 1 milhão e 100. Se a multa é de 75%.
Tá bem estranho mesmo. Eu estou olhando aqui o processo, tá? Eu acabei de olhar o processo aqui. O processo é o seguinte: demonstrativo consolidado do crédito tributário nesse processo. Ele tem de imposto lançado, valor do crédito apurado, 489.398, mais contribuição, juros de mora, que é do PIS, 143.719, mais COFINS, 661.980. O total do crédito tributário no processo é 1.295.094. Então, porque eles lançaram muitas coisas por causa da suspensão, lançaram o PIS, COFINS, então na hora de anotar, eles anotaram alguma coisa aqui que não do crédito original que não bateu. Então, o valor originário do processo que eu tenho aqui de lançamento, pelo que está no e-processo aqui, que eu tenho, é acima de 1 milhão, tá, Ari? É mesmo? É. Aí tá fora da portaria, né? Mas não está registrado isso no processo. Não, mas aí a gente faz o seguinte: vamos retirar esse processo de pauta, eu vou tirar, e aí eu vou verificar efetivamente depois, eu vou confirmar os valores, tá? Eu vou tirar pelo presidente de turma que está tirando, aí eu vou confirmar direitinho mas aparentemente parece que teve algum problema é porque é um processo muito antigo, né? O lançamento é de 2010, e tem vários itens de PIS, COFINS, talvez tenham colocado só o I, o IPI, não tenha atentado para as contribuições, ou tem alguma outra exigência no meio que também não esteja tão clara. Mas, aparentemente, se você pegar a primeira folha do processo, que é a folha que demonstra o crédito consolidado, que é a primeira folha do processo, né, que junta os dados todos, ele está com 1.295.094. Eu achei estranho porque você tem eu questionei isso com o Regato, mas eles disseram que valor está originário no processo. Não, tá. Então esse valor que conta para nós. Tá, ok, mas vamos, eu vou tirar ele de pauta, se for o caso, a gente retorna ele na próxima sessão virtual, se for abaixo de 1 milhão, a gente retorna ele na próxima sessão virtual, e se for acima, a gente enfrenta ele quando for na sessão presencial, ok? Então, esse processo fica retirado de pauta pelo presidente, tá ok? Que eu vou verificar isso aí com mais cuidado. Aparentemente, ele está acima de 1 milhão, mas vamos conferir direitinho, porque eu acho que eles só colocaram o IPI e não tá as contribuições. Parece, mas eu vou dar uma olhada com calma depois, tá ok? Então, fica o processo... deixa eu voltar lá na pauta, peraí. 32. O processo 32 está retirado de pauta pelo presidente, tá? Ok? Então, o processo 32 foi retirado de pauta pelo presidente da turma. Doutor Marcelo, eu tenho o próximo item da pauta, ok, pessoal? Tranquilo? Então, eu vou verificar e aí, se for o caso, ele volta na próxima sessão virtual. Se for acima de 1 milhão, ele fica para a sessão presencial, mas eu vou verificar com cuidado. Aparentemente, ele tem que ir para a sessão presencial. Mas é um processo que tem dúvida, vou dar uma olhada. O item 33 da pauta, município de Horizonte, ele está com pedido de retirada da Procuradoria da Fazenda, né, doutor Marcelo? Então, nós não vamos julgar esse processo. O outro processo que a gente tem para a pauta é o de item 34 da pauta, que é Edicamp. Eu tenho uma sustentação oral para ele. Eu vou dar um intervalo de 5 minutos, porque depois a gente vai pegar a sustentação oral para não interromper depois da sustentação julgamento. Ok? Eu vou dar um intervalo de 5 minutos, bem curto mesmo, só 5 minutos, para a gente fechar a gravação, e aí depois a gente retorna já com o relatório, tá, doutor Ari? Do Edicamp e a apresentação da sustentação oral, ok? Doutor Fabi, por favor, pode encerrar a gravação nesse tópico, por favor? Encerrando a gravação.